Entrevista está no ar. No site ou no app, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Meus amados, deixa eu lembrar você que o verão está chegando e com ele também o forte calor. Promete, hein? Agora, com isso, há uma necessidade, de melhoria no saneamento básico, principalmente em áreas de difícil acesso. Pois é, e para falarmos mais sobre esse assunto neste Dia Nacional da Acessibilidade, eu vou ter o prazer de conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Renato do Espírito Santo. Bom dia, Renato. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Melhor agora falando com a Vossa Excelência. Obrigado aí por essa recepção, hein? Obrigado, Paulo. Obrigado aí. Então, obrigado a todos, bom dia para todos. Opa. À disposição. Obrigado, querido. Então, para começar, Renato, explica melhor pra gente, rapaz, por gentileza, quais investimentos em saneamento básico podem ajudar em lugares de menor acessibilidade, como favelas e comunidades rurais? Paulo, quando a gente fala em saneamento básico, o saneamento básico tem 4 vetores, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos. Parte de coleta de resíduos é muito importante também nesse processo. Então, os investimentos, eles se fazem necessários para preservar esses sistemas em condições de absorver, principalmente as intempéries, porque é um período de muita chuva, é um período que, se você tem resíduo sólido em local que não seja de fácil acesso para poder recolher e dar destino, ele vai para dentro das galerias, vai para dentro dos rios. Isso tudo é um somatório de problemas que acontecem, que precisam ser equacionados. E você equaciona isso com manutenção, com investimentos ao longo do ano para enfrentar essa fase. No que diz respeito a abastecimento de água, o consumo aumenta porque as pessoas gastam mais. Então você tem que ter uma capacidade suficiente para poder atender. O esgotamento sanitário é consequência, resíduo a gente falou, e drenagem você tem que estar mais ou menos com isso. Isso numa pincelada muito ampla, né? Traz muitos detalhes. É verdade. Agora, Renato, então há uma exigência, né, cara? Aliás, há uma urgência, né, em ter uma rede de saneamento adequada nesses locais, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, mas não é fácil. Você precisa, antes de tudo, pelo menos é o que a gente vê com a experiência que a gente tem nisso, precisa, antes de tudo, convencer a comunidade local, os habitantes, de que isso é fundamental. Porque não adianta você tentar fazer uma obra que é difícil, normalmente a logística para essa obra é difícil, a execução é difícil. Então não adianta você querer fazer uma coisa que não esteja de comum acordo com a comunidade. Então você precisa de soluções. Cada situação é uma solução diferente. Às vezes você tem que passar uma rede de abastecimento de água, você vê isso nas comunidades, uma rede aérea, que não dá para fazer. Às vezes a rede de esgoto, ela tem que passar dentro de becos de 1 metro. Então é complicado, é muito complicado. Aí você precisa conversar e estar sempre em contato com a comunidade, porque às vezes muitas soluções vêm deles mesmos. Agora, Renato, tendo esse contato com a comunidade, explica pra gente quais estratégias podem ser adotadas para ter um melhor saneamento básico nesta época do ano de muito calor. Quando você diz estratégia, eu penso que começa primeiro por uma abordagem envolvendo os líderes comunitários, a própria população, com campanhas, com visitas, conversas, explanações, mostrando como é que tem que ser feito, e aí a gente vai conhecer, porque eles trazem para a gente, vai conhecer as dificuldades maiores e vamos equacionando isso ponto a ponto. Então, essa estratégia, ela é individual. Cada comunidade tem que ter uma estratégia diferente. Você entra, conversa, e aí você vai saber qual a estratégia para poder fazer a melhor obra. Eu penso que a coisa funciona dessa maneira. Não adianta achar que vai entrar, vai resolver, porque não é assim que a coisa funciona. Tem muita rede que foi feita em comunidade, está lá abandonada, ou quebrada, ou subutilizada, ou mal utilizada. Então é complicado.
Não, posso imaginar. E na minha visão, eu quero saber do senhor também, e quais os locais que mais necessitam desta melhora com a chegada, né, do verão que está próximo? Os locais, eles são, vamos dizer assim, é uma situação genérica, né? Uhum. Toda a parte alta de difícil acesso é complicado, você precisa ter cuidado com esses locais. Sim. Realmente, acredito que é um dos maiores problemas, porque senão você não consegue acessar com as tubulações para poder fazer água, fazer esgoto, fazer drenagem e também para recolher o lixo. Então, essa é uma região. E eu não falo nisso como a mais importante, porque as baixadas também é muito importante, porque lá você sofre principalmente com mais enchentes. Então, você tem locais que estão abaixo do nível do mar, os rios estão acima, e aí quando enche é uma loucura. Você tem consequências, tanto numa situação quanto na outra, você tem consequências que são muitas vezes duradouras, fatais, né? Muito complicado. Você precisa realmente investir nessas áreas. Nas baixadas você tem drenagem, resíduos sólidos, uma importância muito grande, a coleta de resíduos. Você vê o que acontece, você passa nos rios aí pelas baixadas e você vê fogão, carro, geladeira, você não vê outras coisas, né? É verdade. A gente falou aqui na segunda pergunta, né, sobre a urgência em ter uma rede de saneamento adequada nestes locais. Agora aqui na penúltima pergunta, como investimentos em saneamento básico podem ajudar no atendimento em locais de difícil acesso? Mais ou menos por aí dentro do que eu falei, né? Sim, você precisa investir nas partes altas, na condição de acesso. Muitas vezes você tem que tentar até deslocar algumas famílias, alguns locais, porque torna-se quase impossível você acessar, passar com a tubulação. Então, tem todo um trabalho que precisa identificar. No caso das baixadas, principalmente você educar, né, tanto a população no sentido de que campanhas educacionais é fundamental, de que você precisa deixar o lixo numa situação adequada, não jogar lixo na rua, você joga o lixo em terrenos vazios. Então isso é muito ruim, porque as chuvas carregam esse material. Verdade. E entopem as redes de drenagem, os rios, os valões, e é por aí, né? É isso aí. Aí, turma, vamos ter consciência, pelo amor de Deus, né? Tá com lixinho pra jogar fora ali, né? Joga lá na lixeira, não joga na rua, não, por favor, ajuda. Deixa o local adequado, porque às vezes bota lá no portão e aí o bicho passa de noite, cachorro. Tem que botar em locais mais altos, tem aquelas cestinhas que o bicho fica em cima, assim mesmo o gato pula e vai lá. Então, é verdade. De preferência coloca bem fechadinho, né? Pelo amor de Deus, me ajuda. Olha aqui, só lembrando aos nossos ouvintes, né, que eu estou conversando com o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, o doutor Renato do Espírito Santo. Renatão, para fechar, rapaz, explica aqui pra gente, né? O senhor pode fazer assim um balanço, né, do Sânia Rio, evento que aconteceu ontem? Esse evento foi o terceiro, né, a terceira edição. Nós tivemos o primeiro, que tratou como tema principal das captações de tempo seco. O segundo, que tratou do saneamento nas comunidades carentes. E esse de ontem teve como tema principal, só teve esse tema, né? As concessões no Rio de Janeiro. No sentido de desafios, a situação atual, perspectiva de futuro. E a informação que a gente tem, até pela recepção lá no local, de todo o público que teve, nós tivemos mais de 400 pessoas lá dentro, e todo medido já tem a informação que teve mais de 2.000 inserções via internet, estava passando direto no YouTube. Então a gente tem a sensação. Eu ainda não tenho essa avaliação completa, mas a sensação, o sentimento que ficou de ontem, dos técnicos falando, dos profissionais, tivemos lá todos os CEOs, pessoal do governo, secretários, o secretário nacional de saneamento. Então, uma presença seleta, a nata do saneamento, eu posso dizer que estaria lá, o presidente da ABS Nacional,
Não sei se você sabe, a ABS ela tem presença em todos os estados, Sim. tem representação em todos os estados do país. É uma entidade que realmente representa o saneamento com o maior vigor possível. Eu entendo que o balanço foi altamente positivo, pelas informações que eu tenho até agora. Nós temos uma forma de medir, mas eu ainda não estou com esses dados na mão. Sim. Mas eu entendo que realmente foi altamente positivo. Nós vamos gerar um documento quanto ao resultado, porque você teve muitas propostas, Sim. muitas coisas para discutir, e esses eventos em geral já aconteceu. O primeiro que eu falei de captação de tempo seco, não tinha norma, não tinha nada. Depois do nosso seminário, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, congregou e chamou para ela a execução dessas normas, e essas normas foram ontem eu até comuniquei, né? Mas ontem a gente já teve a notícia de que isso já está aprovado e que vai ser publicado, primeiro aprovado em lei, depois publicado, como sendo a referência disso. E isso é um resultado do nosso trabalho junto à associação, junto aos técnicos, né? Então eu acho que muita coisa vai sair das discussões de ontem, porque isso é uma coisa muito nova, né? São 3 anos de concessão que nós temos no Rio de Janeiro, num sistema, num modelo que é o único no país. Sim. Um pouquinho diferente de todos os outros. Então tem muita coisa ainda para acontecer, mas foi muito bom. É isso aí, vitória garantida, graças a Deus, e parabéns também para todos os envolvidos, né? Toda a sua equipe aí que com certeza teve esse resultado positivo. Gente, só lembrando que eu conversei com o presidente da ABS Rio, Renato do Espírito Santo, sobre saneamento básico. Vossa Excelência, suas últimas, por favor, declarações, fica à vontade. Paulo, só agradecer a você pelo espaço, dizer que os técnicos da área, né, de saneamento realmente ficam com a sua preocupação voltada para o bem-estar da sociedade. Sim. Mas tem toda uma dependência que precisa ser ajustada, né, a nível de investimento. O investimento é muito alto. O marco do saneamento foi publicado, diz que em 2033 nós temos que ter a universalização do atendimento de água e esgoto no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é para a população, mas no Rio de Janeiro esses dados funcionam. Mas também nós temos leis publicadas que dizem, por exemplo, que as emissões tinham que acabar em 2014. Aconteceu de ser prorrogado em 2020, nós estamos em 2024 e os emissões não acabaram. Então, lei não resolve, o que resolve é investir. Então, o que eu posso dizer em nome de todos os técnicos de saneamento é isso. Nós estamos voltados do bem-estar da sociedade e tentando cumprir aquilo que é o melhor. Com certeza. Enfim, parabéns para o senhor, parabéns aí para toda a equipe. E eu espero poder falar com o senhor novamente numa outra ocasião. E muito obrigado aí por essa recepção, tá, doutor? Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom dia a todos aí. Bom dia. Um abração. Beijo na família aí, querido. Obrigadão mesmo. Gente, lembrando, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição foi pra conta.